Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de História número 27 e eu sou a Prof. Jaque. Quantas coisas nós já aprendemos sobre os lugares em que a gente mora, não é mesmo? Nós já vimos a casa, sobre as ruas, sobre os bairros e chegou a vez então de juntar tudo isso e descobrir que ficam em uma cidade. Você já ouviu essa palavra? Você sabe a cidade em que você mora? O nome dela? Isso é muito importante para a gente descobrir, para a gente conversar, não é? Para a nossa aula, então, você não vai precisar de nenhum material, apenas conversar com a prof. Então, quando a prof perguntar, pense e responda, que isso é muito importante para o seu estudo. Depois, você vai precisar do caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, revistas, jornais, colas e tesoura, para que você possa fazer uma atividade muito caprichada, muito certinho, para você colocar a mão na massa de tudo aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. Combinado então? Então vamos lá! Para começo de conversa, para dar uma ideia de tudo isso que a gente vai falar sobre as cidades, a prof vai ler um poema, né? Então fala assim: cidades, 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 municípios. Um estado vem formar. Cidades altas, cidades baixas, de cima é bom de te olhar. Cidades pequenas, cidades grandes, municípios e capitais, cheias de fábricas ou com grandes fazendas, mas nunca são iguais. No campo é cidade rural, onde o ar é puro e cheiro bom. No centro é zona urbana, com prédios, fábricas, ruas, calçadas e asfaltadas, sem falar da poluição. Cidade turística, cidade histórica, industrial, comercial e mineradora. Todas elas bem diferentes, mas todas encantadoras. De Graça Baulucci. Então, olha só, nesse poema ele está falando sobre as cidades, de como elas são, não é mesmo? Será que ela lembra algumas cidades lá, alguma cidade ou da sua cidade? Ela está falando das características. O que é isso? Quer dizer, de como ela é. Como quando ela está falando de cidades altas, cidades baixas, é o lugar onde ela possa ficar. Por exemplo, no nosso estado de Santa Catarina, nós moramos no Planalto Norte, ou seja, um lugar alto, né? Quem vai para a praia, por exemplo, precisa descer a serra. Isso já mostra que nós moramos num lugar alto. Já quem mora mais para a praia ou ou para o oeste do estado, são lugares mais, em alguns pontos, são lugares mais baixos, em relação à altitude. Isso é uma das características. Ou então cidades grandes, cidades pequenas. A nossa cidade de São Bento do Sul é uma cidade considerada pequena, Pode ter muitas fábricas. Sim, a nossa cidade também. Ela tem, até por ser pequena, ela tem muitas fábricas. Você sabia que ela era antes conhecida no Brasil todo como uma cidade, cidade dos móveis? Sim, uma cidade moveleira. Por quê? Porque tem muitas indústrias de móveis. Hoje já até mudou um pouco isso, mas ela continua com esse título, não é? Com grandes fazendas? Não, na nossa cidade não tem. Tem uma ou outra, ou até mesmo sítios, que são um pouco menores, chácaras, Elas nunca são iguais. Pode ter cidades até quase com o mesmo nome. Existe São Bento do Norte ou só São Bento, vocês sabiam disso? Mas elas não são iguais. Elas podem ter características parecidas, mas iguais elas não são. Pode ser rural, ou seja, com muito campo, muitas plantações e pouca parte urbana, ou seja, de cidade mesmo. Pode ser que tenha muitos prédios, calçadas, casas, comércio, shoppings, ruas grandes, ruas pequenas. Então, tudo isso faz parte das características de uma cidade. Mas o que é cidade, então? Vamos descobrir? É uma área urbana de um município e é preciso ter um número mínimo de habitantes. Ela vai ter uma infraestrutura, ou seja, a forma que ela vai ser organizada, que atenda às condições das populações. Então, vamos voltar um pouco, como a prof já disse. Nós aprendemos que primeiro as pessoas, elas abriam um caminho. Então, elas iam descobrir lugares e elas construíam a sua casa aonde elas abriam um caminho, certo? Aí ia chegando mais pessoas, iam abrindo outros caminhos,
outras ruas, né? Por tudo aonde se tinha era uma rua, abre outra e assim por diante, né? Com isso, as casas também vão aumentando, as pessoas vão aumentando. E até então, que se vai ter uma vila. Dessa vila já vai aumentando um pouco mais. E aí a gente vai ter uma cidadezinha. E dessa cidade, então, a gente tem um bairro e desse bairro nós temos a cidade que tem todas essas coisas. Ela precisa ter um nome, ela vai precisar atender as necessidades das pessoas, ou seja, o que precisa ter? Vai precisar ter a parte de saúde ou um posto central, maior, mais equipado, que às vezes não chega a ser um hospital. O próprio hospital, ele vai ter que ter uma prefeitura, vai ter que ter escolas, né? Vai ter que ter um comércio mínimo para atender. Tudo de um comércio talvez não vai ter, mas vai ter lá lojas, vai ter o supermercado, vai ter posto de gasolina que vai precisar e assim vai surgindo as cidades. Essa cidade ela é um conjunto de bairros, então lembra o que a prof falou? Não vai existir apenas um bairro, existem vários, umas porções de bairros. Então, deixa agora a prof arrumar o desenho aqui, senão a gente não vai entender, não é mesmo? Olha só. Então, aqui, ó, dentro dessa cidade, aqui é a nossa cidade. Esse bairro, ele é todo dividido, né, aqui dentro. Então, cada parte dessa aqui é um bairro que faz parte de uma cidade, né? E ele vai precisar ter um número de habitantes para que ele consiga fazer tudo isso. Se ele for muito pequenininho, ele vai ser um bairro ou uma parte de uma próxima outra cidade. Ele não vai ser uma cidade independente. Então, as cidades, elas surgem dessa reunião de pessoas que vai distribuído de ruas, avenidas, praças e assim por diante. Olha só, essa aqui é uma foto da nossa cidade, de São Bento do Sul, né? Vamos ver se você encontra alguma coisa conhecida. Olha aí, né? Nós temos o que aqui? A matriz. Então, essa foto ela foi tirada de cima, né? De forma oblíqua, lembram? Ou seja, quando a gente olha na diagonal, então ela tá aqui, né? A nossa cidade, olha quantas ruas, quantas casas, ainda a gente vê alguns pedaços verdes, ou seja, que eles não foram derrubados, não foram construídos, né? E todas as cidades, elas vão ter um prefeito que vai administrar de uma forma geral o dinheiro do município. Então, quando o papai paga imposto, a mamãe, o IPTU, né? Às vezes até as lojas, tudo que a gente compra, a gente paga um pouco de imposto. E esse imposto ele vai para o município, aonde ele vai fornecer os serviços públicos. Por exemplo, quando você estuda numa escola pública, tá? Alguém tem que pagar os professores, vai pagar a manutenção da escola e vai ser através desse dinheiro, né? Se você estuda numa escola pública municipal, é o município que paga. Então, o prefeito, junto com as outras pessoas, não é ele sozinho, não é? Ele tem uma equipe que trabalha com ele, vai ajudar nele nesse sentido, a ver o que está precisando. O que são funções, então, da prefeitura? Construir, limpar as ruas, estradas e pontes. Então, se uma ponte está lá toda mal feita, o que a prefeitura vai ter que ir lá arrumar? Se uma rua está toda esburacada, é a prefeitura que vai arrumar. As pessoas ligam lá e falam, ó, minha rua não está certo, está toda esburacada, tem mato, tá assim. Eles vão lá e vão mandar os caminhões, os tratores, né? A patrola, a caçamba e tudo aquilo que precisar, eles que vão mandar. Manter a iluminação pública das ruas e avenidas junto com a Celesc, né? Oferecer educação de qualidade. Então, o que acontece? A sua escola, se ela for municipal, é a prefeitura que tem lá, né, junto com a equipe dela, que vai estar vendo o que é melhor para você, o que não é, quando precisa de material, né? Os professores que são pagos por elas e assim por diante. Então, essas são algumas das funções. São muitas, né, coisas que a prefeitura ela precisa pensar. Ela vai pensar em cada setor da cidade no que precisa melhorar, tanto da saúde, quanto até mesmo da agricultura, do turismo, né, que isso também é importante para uma cidade. Para facilitar a sua localização, as ruas, praças e avenidas, elas possuem nomes diferentes.
para justamente ajudar. Então, elas fazem tudo parte de uma cidade, certo? E elas vão ter alguns nomes para isso. Todas as cidades, elas possuem um centro, que quase sempre é a parte mais movimentada da cidade. Então, olha só, essa aqui é o nosso centro da cidade na foto. Ele é bem movimentado. Aqui que a gente encontra, então, muito do comércio que a gente precisa, restaurantes, né? A gente vai encontrar posto de gasolina, até mesmo o próprio hospital que fica aqui atrás. Né? Sua cidade, se você não está assistindo esse vídeo e não é de São Bento do Sul, procure no Google ver fotos da sua cidade para descobrir como que ela é, o que você consegue. Tenho certeza que você já conhece muito dela. No centro de algumas cidades ficam a igreja matriz, né? Então, normalmente as igrejas, né, as principais igrejas, elas ficam no centro da cidade, né? Nesse caso, a nossa é a matriz, mas na sua cidade pode ser outra. Alguma praça central, na nossa também fica aqui, né, o calçadão, nós temos os shoppings, né, restaurantes, bancos, justamente para facilitar. Geralmente, nos centros das cidades, casas, apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros e não há muito terreno vazio. Então, olha só, notem que as construções elas são muito próximas uma da outra, né? Elas não têm um espaço. Justamente, né, os terrenos, eles não são tão grandes também. Ou até mesmo quem tem um terreno maior constrói mais casas, tá? Nas ruas das grandes cidades, podemos ver grande movimento de pessoas, de ônibus, de carros, caminhões, né? E nas cidades pequenas, o movimento vai ser até bem menor. Por exemplo, aqui, ó, se a gente for ver, até pode encontrar mais pessoas, mas talvez ela vai ser uma cidade menor, já que olha o tamanho das ruas que precisam. Na nossa cidade, as ruas são simples, né? Então, algumas só que tem duas mãos que vão, outras mãos que voltam, né? Que a gente diz da condução dos veículos, mas se não, são ruas simples, uma vai e a outra vem, né? Então, vamos conhecer alguns lugares agora na nossa cidade de São Bento do Sul. Será que você conhece esses lugares? Olha só. A igreja matriz, o museu, a prefeitura, o shopping, o hospital, cachoeiras. Na nossa cidade tem muitos lugares em que tem cachoeiras também. A praça central. Você já conhece todos esses lugares que a prof mostrou? Já que tem lugares diferentes, talvez até do teu bairro tem alguns lugares diferentes em que as pessoas gostam de visitar, não é? Então aprendemos que todas as cidades ela têm um nome. E você sabe o nome da sua cidade? Se você não sabe, pergunte para alguém que mora com você, alguém maior, alguém que possa te responder, né? Se você é da cidade de São Bento do Sul, então esses são os lugares. Se você não é de São Bento do Sul, procure no Google então lugares da sua cidade, procure descobrir como ela é, que eu tenho certeza que vai ser uma pesquisa bem legal. Combinado então? Fique agora com a sua atividade, capriche e até a próxima aula!